Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishon. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os nossos vídeos de Black Clover. Eu sei, eu dei uma atrasadinha aqui, mas finalmente a gente já voltou. Dessa vez eu vou fazer o nosso completo avanço do episódio 103 do anime. Como vocês sabem, esse episódio tá pra ser incrivelmente épico. Já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Sério, ele tá fazendo isso e eu não sei o motivo, então se inscreve aí por favor, isso me ajuda demais. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aquela nova espada passa a sair do Grimório do Asta, ela começa a se aproximar por trás do garoto, enquanto ele estava ali olhando para o padre que já estava inconsciente. Naquele momento, Asta começa a ficar completamente assustado, sentindo a presença daquela espada e depois disso a vendo. Ele começa a dizer, essa arma é aquela que estava presa na dungeon, é aquela que aquele cara puxou. Sem que Asta saiba, ela livremente entrou no seu Grimório e agora ela estava em posse do garoto. Asta então puxa e ergue aquela espada e nesse momento ela começa a absorver toda aquela maldição. Essa espada de anti-magia que nunca havia sido empunhada pelo garoto agora estava fazendo algo incrível, estava fazendo algo milagroso. Todo aquele veneno, todas as maldições que estavam nas pessoas começam a sair. A espada estava absorvendo tudo aquilo em um só instante. Tudo aquilo estava simplesmente sumindo e entrando na espada de Asta. A gente então conseguiu observar que as pessoas que estavam ali feridas, as pessoas que estavam machucadas, todos aqueles ferimentos que vieram daquela doença simplesmente sumiram. O veneno já não tinha mais nenhum efeito. A gente conseguia ver que todos os membros do vilarejo de Águia agora estavam completamente curados. Eles estavam sãos e já estavam prestes a acordar. As criancinhas da igreja então começam a ficar completamente emocionadas e elas começam a ficar chocadas também. Elas olham pro padre chorando e começam a perguntar, ele melhorou do nada, ele simplesmente ficou melhor. Nesse momento, nosso pequeno garoto da anti-magia, que já tá acostumado com as coisas malucas que as suas espadas fazem, começa a ficar muito feliz. Ele ergue aquela nova arma e começa a gritar, beleza, parece com um cavalo selvagem, essa espada aqui é demais. Asta estava completamente feliz e agora ele já estava pronto novamente pra entrar no combate. Nesse instante, então, ele começa a pensar que essa espada pode fazer algo que nenhuma outra já fez. Ela pode acabar com algo que tá dando muito problema pra ele. Asta começa a pensar que talvez o poder dessa arma. Só que antes dele completar sua linha de raciocínio, a gente já vê aquele elfo completamente chocado com a espada que Asta estava carregando. Ela havia invadido completamente o seu veneno e acabado com todos os seus efeitos, anulado tudo. Nesse momento, se aproveitando do elfo chocado, Yuno começa a perguntar, ei você, por que está perdendo a atenção? A sua luta é comigo. O garoto da magia do vento, o garoto da magia espiritual, então começa a invocar sua mana Zone. Kamaitachi no Mikazuki Shinjin. Magia de 4 lâminas de corte da lua crescente. Várias e várias lâminas de vento vão em direção àquela magia de plantas e começam a destruir tudo. Naquele momento, o elfo cai pra trás um pouquinho, ele estava completamente assustado com isso, ele se perguntava de onde vinha todo esse poder. Mesmo o garoto da magia do vento tendo recebido a sua mesma magia de reencarnação, como ele estava mantendo a sua consciência humana? E o outro ali? De onde ele tirou essa espada que possuía a mesma magia do Lich? Como um humano qualquer sem mana possuía um poder tão abençoado? Asta e Yuno nesse momento estavam ali prontos pra lutar e o elfo já havia percebido que a gente já notou há muito tempo. Esses dois estão destinados a grandes coisas. É nesse instante então que o elfo começa a se perder completamente, ele começa a ficar insano. Coisas que a gente já viu com a Fana e com o Veto também, ele estava perdendo completamente sua consciência. Aquele homem começava a gritar que ele era feio igual aos humanos, feio, sujo, ele era horrível. Ele já estava ficando completamente inconsciente em sua própria fúria, em sua própria ira, então ele invoca mais ainda sua magia, um novo ataque, um novo poder. A sua magia de plantas venenosas estava maior do que nunca, e é então que ele começa a gritar, não fiquem no caminho dos elfos. Naquele instante o Asta sente aquela mesma sensação, aquela sensação amaldiçoada do poder élfico. E ele começa então a observar chocado aquele homem que só conseguia gritar humanos, 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 cada vez mais rápido, cada vez mais estridente e insano. Nesse momento então a Bel surge ali e ela começa a dizer, esse homem ele parece estar sendo controlado pela sua própria magia. A alma dele deve estar surtando, Yuno, a gente precisa fazer alguma coisa. Yuno então responde que sim, dá pra sentir só pela mana dele. A alma dele tá sofrendo demais, só que mesmo assim, se ele continuasse desse jeito, ele vai ser uma coisa diferente. Ele não vai ser nem mais um humano e nem mesmo um elfo. Este homem vai se tornar um monstro, e antes disso eles precisavam libertar sua alma. Yuno e a Bel então começam a se esforçar o máximo que tinha pra salvar aquele elfo. Eles começam a atacar com tudo aquela magia de planta e também aquele homem. Vários e vários ciclones, vários e vários tornados mágicos vão em sua direção. Naquele momento então ele começa a gritar irado por estar sofrendo esses ataques, mas bem, esses ataques eram só uma distração. Uma outra pessoa estava aparecendo ali pra atacar os elfos, porque ele estava sentindo. E é então que a gente vê o Asta voando na direção daquele homem usando a sua nova espada de anti-magia. Ele vai muito rapidamente até que consegue o atingir bem no peito, levantando no ar, o levantando acima da sua magia de planta. Aquele elfo então começa a gritar desesperado, ele estava com ódio, ele estava com muita raiva enquanto o Asta o atingia. Seguindo, o garoto não parou, ele continuou o empurrando e continuou dando uma série
de ataques naquele homem, o mandando cada vez mais pra longe, mais pra trás, até que a sua magia começou a sumir. Asta estava golpeando e nesse momento a gente percebia. A magia élfica de reencarnação realmente estava sumindo, aquela marca no rosto do elfo estava desaparecendo aos poucos, até que aquele homem realmente caiu. Nesse instante, Yuno fica completamente impressionado olhando Asta, dizendo: ei, você realmente conseguiu impedir a magia de reencarnação, você acabou com ela. E o Asta então levanta aquela nova espada olhando pra ela, enquanto os dois percebem e chegam naquela conclusão. Enquanto os dois estiverem com essa espada aos seus lados, eles podem salvar todo mundo. Asta, Yuno, Nero e Bel, todos eles se reencontram e todos eles começam a conversar pelas maravilhas daquela espada. É então que várias outras pessoas também aparecem ali. Todas as crianças que também cresceram na igreja junto com aqueles dois pulam dos garotos pra os abraçar, pra agradecer por tudo e também por estarem muito felizes. Asta e Yuno então nesse momento ficou completamente chocados e não eram só aqueles dois, a irmã Lily também estava ali. Todos estavam completamente felizes com a chegada e com a vitória dos garotos. Todo mundo então começa a acordar, inclusive aquele elfo agora de volta na sua forma humana. Ele então começa a se perguntar o que aconteceu, ele estava patrulhando a sabedoria do mundo físico de uma forma difícil pra se melhorar o ranking do seu esquadrão. Só que ele não entende o que aconteceu, os motivos disso, porque ele estava atacando o povo. Nesse meio tempo todo mundo ali estava comemorando, todo mundo estava muito feliz vendo Asta e Yuno, os dois haviam salvo todo mundo. As crianças estavam impressionadas com a Bel dizendo: uma fadinha, eu sempre quis ver uma fadinha, que bonitinha. Enquanto isso a Bel também estava muito feliz: ei, vocês são amigos do Yuno também? Uma outra criança também estava bem confusa se perguntando: ô Yuno, que orelha é essa que você tem agora? E o Yuno então responde: é magia, é uma orelha de magia. Nesse momento a gente vê novamente o Asta pedindo a irmã Lily em casamento. Primeiro ele pergunta se ela estava bem, e depois que ela agradece e diz que tá bem sim, ele diz que a ama. Nesse momento outra criança, a garotinha, começa a dizer: padre, o Asta e o Yuno, eles são incríveis, eles são demais. E o padre então se levanta dizendo que realmente são. Ele se ergue gritando totalmente emocionado e chorando de emoção, dizendo: vocês dois se tornaram pessoas incríveis. Asta e Yuno salvaram Ag. Além do mais, com a nova espada do Asta agora haverá esperança para salvarem todos os seus amigos. Nesse momento então Asta e Yuno começam a voar num ciclone e o Asta começa a gritar pro padre: ei velho, pega leve na próxima. E o padre nem liga pra isso, ele só tá se perguntando por que eles já vão embora tão rápido assim, por que eles estão saindo tão depressa. Asta e Yuno então começam a gritar juntos dizendo: agora a gente vai salvar todo o país. Todas as crianças, a irmã Lily, o padre e também o pessoal da Vila de Ag, todo mundo estava ali feliz se despedindo dos garotos dizendo: eles vão salvar o país, eles realmente se tornaram pessoas ocupadas, não é mesmo? E enquanto isso todo mundo gritava junto, inclusive a irmã Lily: tomem muito cuidado lá fora e voltem logo. Os dois então começam a voar em alta velocidade e o Yuno então começa a dizer: a gente tá quase na capital real. Mais pra frente, ao norte e também ao sul, tem dois lugares onde eu tô sentindo muita magia élfica. Nesse instante, Asta já entende rapidamente o que o Yuno quis dizer e diz: certo, vamos nos separar. Eu tenho essa espada, então vocês dois vão na frente. O Yuno então olha pra ele e diz: isso é bem irritante, mas você tá certo, é uma boa ideia. Nesse momento a gente percebe que eles também levaram aquele antigo elfo que o Asta se transformou junto. E o Yuno começa a dizer: o veneno inibidor desse cara pode parar o movimento do inimigo. Então a gente vai segurar os elfos até você voltar com essa espada pra salvar todo mundo, beleza? A gente agora vai se encontrar na capital real. E os dois irmãos, os dois amigos se separam nesse momento. É então que a gente vai pra um lugar bem diferente, a gente começa a ver a dungeon se aproximando. Nesse momento a gente vê Luke transformado descendo daquele lugar dizendo: bem, agora eu acho que é hora de eu me divertir um pouquinho. Nesse instante então a gente vê Magna e também Vanessa. Eles se perguntavam que monte de pedras era aqueles enquanto eles olhavam pra aquela dungeon. Nesse instante então, enquanto se aproximavam mais, eles sentiam um poder mágico intenso. Vanessa tava bem assustada vendo toda aquela destruição e nesse momento Magna já percebe de quem era aquela magia. Ele começa a perguntar: ei, você vira aqui logo depois da cidade ser atacada? Qual que é a sua, Luke? O que você tá pensando? Nesse momento Magna e Vanessa estavam na frente do seu antigo companheiro de esquadrão, mas agora ele estava completamente diferente. Aquele elfo que estava no corpo do Luke então começa a calmamente responder enquanto sorri: parece que eles querem encontrar alguém, hein? Vocês dois, por favor, me perdoem, mas aparentemente a magia de reencarnação já fez este corpo se tornar o meu corpo. Ele então salta em alta velocidade, agora usando aquela sua nova transformação, enquanto diz: o seu amigo já não existe mais, eu sou o Lufuru. Em um instante então, com um só golpe, com um só chute, aquele elfo destrói tudo. Ele causa um grande caos, uma grande explosão. Enquanto isso, Magna e Vanessa ficam completamente assustados ali. Mesmo assim, essa destruição acertou na parede e não acertou nos dois cavaleiros mágicos que ele estava pretendendo atacar. E ele se pergunta: como assim eu errei completamente de novo? É então que ele percebe um gatinho em suas costas. Aquela era a magia do destino de Vanessa. E então o elfo logo percebe: essa é uma magia bem interessante. E o Magna então, que não fazia noção do que estava acontecendo, não fazia ideia do que estava rolando ali, começa a se perguntar: oh, o que você tá fazendo assim, atacando a gente do nada? Magna então nesse momento já prepara uma bola de fogo pra atacar no Luke de raiva, só pra se vingar. E é então que ele simplesmente cai no chão. O gatinho Rogue o impediu. A Vanessa então percebe emocionada que a sua magia Rogue estava protegendo todos os membros do seu esquadrão, por isso ele também estava protegendo o Luke. Nesse instante então Magna pede pra Vanessa desativar aquela magia, mas ela diz que claro
que não vai fazer isso. Se um dos ataques do Luke, agora que estava transformado, estava daquele jeito, acertarem no Magna, ele morreria na hora. E mesmo assim ela não podia fazer nada, afinal seu amigo, seu verdadeiro companheiro, estava adormecido graças a esse tipo de magia estranha, essa magia proibida. E é então que a gente vê o Magna pronto pra lutar, pra atacar com tudo enquanto ele diz: é por isso mesmo que eu vou acordar esse idiota. E é aqui que eu acho que o capítulo vai acabar, na luta entre Magna, Vanessa e Luke. E eu acho que esse vai ser o próximo episódio de Black Clover do começo ao fim. Eu espero muito que vocês tenham curtido o avanço de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo, até lá, um grande abraço e tchau!